Radar Esportivo com Gustavo de Simas. Alô, turma! Sextou! E se sextou, o Radar Esportivo chegou! Coisa linda, coisa boa, a gente tá chegando aqui no Portal Galera Mix. Estamos no site do Portal Galera Mix e também aqui no YouTube, né? No YouTube. E já peço aqui para você se inscrever e deixar aquele like aqui no nosso podcast, no nosso Radar Esportivo que está rolando a partir de agora, trazendo muitas informações, noticiário agitado, vai ter seleção hoje, tem Avaí jogando agora, enfim, tem muita coisa acontecendo, tem queda de técnico no Scarpelli, né, também depois da atuação de ontem. Enfim, a gente vai começar a contar tudo isso a partir de agora aqui no Radar Esportivo, tá bom? Vamos nessa? Sem mais delongas, vamos começar trazendo aqui os jogos, né? Um jogo da Série C que nós tivemos no início da semana. O jogo foi na segunda-feira, né? O Brusque jogando com o Boa Esporte, olha, o Brusque empatou 2-2, o Brusque se mantém na liderança, né? O Brusque se mantém na liderança, empatou 2-2 com o Boa Esporte. Estava até perdendo o jogo, mas conseguiu se recuperar. É um bom resultado, o Brusque está numa situação muito boa e poderia vencer, né? Poderia vencer o próximo confronto, já para se garantir de uma vez por todas na fase de quartas de final aí, né? Mas o Brusque vem muito bem na competição. Empate 2-2, né, com o Boa Esporte, jogo no estádio Augusto Bauer. Vamos lá, vamos ao próximo confronto do Brusque, então. Próximo confronto do Brusque, inclusive é amanhã, né? Aliás, boa parte dos jogos, né? Muitos jogos amanhã, praticamente todos, né? Já que do domingo nós temos aí as eleições e não teremos futebol no domingão. Então, amanhã é o dia aí do futebol, né? Então nós temos Brusque jogando com Londrina amanhã pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque vai buscar, evidentemente, bons resultados aí, né? Um bom resultado nessa partida com o Londrina. Bom, nós temos o Criciúma, né? O Criciúma que está numa maré muito ruim, né? O Criciúma que nos últimos jogos não vem se dando bem na Série C do Brasileiro. O Criciúma, o Tigre, joga com o Ituano. Então o Criciúma precisa buscar um bom resultado, uma vitória, se quiser continuar sonhando com alguma coisa aí. No Tigre, no Criciúma, né? E evidentemente o Criciúma, né, precisa vencer, precisa de um bom resultado. Enfim, Criciúma evidentemente precisa buscar uma vitória para se manter com chance aí, almejando algo mais, né? Nessa Série C. Não dá para perder pontos justamente num momento tão decisivo, né? Então, os dois catarinenses entrando em campo aí pela Série C do Campeonato Brasileiro, né? Amanhã, enfim, a gente já trouxe aqui o jogo da segunda-feira, né? E já a Série C do Brasileiro. A gente conversa sobre a Série B, né? A Série B e a Série A daqui a pouquinho. Nós vamos agora aqui trazer a Copa do Brasil. Nós tivemos jogos aí válidos pela Copa do Brasil nessa semana. Tivemos algumas partidas, 4 jogos válidos pelas quartas de final. Então, né, os jogos de ida. Lembrando que semana que vem nós teremos os jogos de volta, já definindo os semifinalistas da Copa do Brasil. Então vamos dar os resultados, começando com o jogo de 4h30 da tarde de quarta-feira. Nós tivemos o Palmeiras jogando com o Ceará, né? E muitos, quando olham o placar desse jogo, falam: olha, meu Deus, foi um passeio, né? E na verdade o Palmeiras fez 3 gols em 5 minutos.
Então o Palmeiras acabou vencendo o Ceará pelo placar de 3-0. Todos os gols aí no primeiro tempo. E é uma grande vantagem, evidentemente, para o Verdão, né? É uma grande vantagem para o Verdão, porque você fazer 3 gols de diferença numa competição de mata-mata, né? O Ceará vai ter que fazer 3 para levar para os pênaltis, se quiser passar direto 4, então, enfim, o Palmeiras deu um grande salto aí nesse confronto, nesse jogo de ida da Copa do Brasil, né? Jogo que aconteceu no Allianz Parque. Vamos ao jogo das 7 da noite, né, de quarta-feira. Foi Cuiabá e Grêmio. Cuiabá que havia eliminado o Botafogo, né, nas oitavas. Cuiabá havia eliminado, né, o Fogão, e enfrentou o Grêmio, inclusive sem o seu treinador, né, o Marcelo Chamusca, com toda essa dança dos técnicos, acabou deixando o Cuiabá para assumir o Fortaleza no lugar do Rogério Ceni. E o Grêmio conseguiu uma vitória, né? O Grêmio conseguiu uma vitória, um 2-1, um bom resultado para o Grêmio na Copa do Brasil, jogo em Cuiabá, nesse jogo de ida. Então, uma boa vitória para o Grêmio contra o Cuiabá. Agora joga por qualquer empate aí em casa, né? O Grêmio podendo empatar por qualquer resultado. Então, o Grêmio tem aí essa condição, essa situação. Vamos agora conversar sobre os jogos das 9h30 da noite. Tivemos América Mineiro Internacional e América Mineiro. O jogo foi no Beira-Rio, né? Inclusive na estreia do Abelão, na estreia do Abel Braga, o técnico do Internacional, novo técnico, já que o Tchatcho Eduardo Cudê, nós havíamos até conversado sobre isso na segunda-feira, acabou deixando o Internacional, foi para o Celta, né? Foi comandar um time que está brigando pelo rebaixamento na Espanha. Enfim, o futebol tem dessas coisas, né? O Inter, né, o técnico, o Cudê já vinha né, trocando alfinetadas aí com a direção do Internacional, né? Porque o elenco era curto, etc e tal, enfim. E aí pintou essa proposta e ele, sim, foi para a Europa, né? Foi para o mercado, apesar de que pega um time que está brigando contra o rebaixamento, né? Mas enfim, ele está no mercado europeu, né? No mercado espanhol. Então o Eduardo Cudê deixou o Inter e o Abel Braga, nesse contexto todo, assumiu, chegou na terça-feira, comandou um rápido treino e já foi para o banco de reservas, né? Para o banco, né? Na quarta-feira foi comandar o Internacional, o Abelão. E aí encarou o América Mineiro, o time do Lisca, o Lisca doido, né? O Lisca doido é uma parada, né? O grande Lisca, que aliás vem fazendo um grande trabalho, né? O Lisca ficou com essa fama de doido, né? Muitas vezes com fama, né? O famoso bombeiro, ia para assumir time de futebol, assumia clube aí para apagar incêndio, para tirar time do rebaixamento, e agora o Lisca pôde desenvolver, iniciar um trabalho, né? E faz um grande trabalho no América Mineiro. Tanto é que sim, o América venceu mais um time da primeira divisão, venceu o Internacional por 1-0. Na estreia do Abelão e tudo, o América Mineiro foi lá e venceu. O América que eliminou o Corinthians, né? Então, para você vê aí o futebol que o América Mineiro vem jogando, né? Então, o América Mineiro levando a melhor, vencendo 1-0 o jogo aí, né, válido o jogo de ida da Copa do Brasil nas quartas de final. Boa vitória, América Mineiro agora decide em casa contra o Internacional, né, que não vai ter moleza para reverter esse placar, não. Não vai ser fácil não, hein? O olho no América, porque o América tá aprontando aí
né? E é um time muito bem ajustado, um time muito bem arrumado, bem treinado pelo Lisca, e evidentemente que o Internacional vai ter, né, dificuldades, não vai ser jogo fácil esse jogo de volta lá em Minas Gerais, né? E agora a gente destaca aqui, portanto, o jogo que aconteceu também na quarta-feira, 9h30 da noite, jogo no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Esse jogo, né, que marcou, sim, a estreia de Rogério Ceni no Flamengo, né? O torcedor lembra que nós havíamos comentado na segunda-feira que o Domini, né, o Domenech Torrent, havia sido demitido, havia caído. E horas depois, enfim, né, nós tivemos ali o anúncio, né, na noite de segunda-feira para terça, nós até já havíamos gravado o nosso podcast, o Rogério Ceni foi anunciado como comandante do Flamengo. O Rogério foi para o Rio de Janeiro e deu treino para o time na terça-feira e também foi para o banco, né? Foi comandar o Flamengo já no confronto contra o São Paulo, seu ex-clube, né? O Diniz, que havia enfrentado o São Paulo comandando o Fortaleza nas oitavas de final, e agora enfrentou o São Paulo do Fernando Diniz, comandando o Flamengo pela Copa do Brasil nas quartas de final, no jogo de ida, né? E enfrentou o São Paulo, o time do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz teve uma tranquilidade, porque agora não tem mais a sombra, né? O Rogério não é mais a sombra do Diniz, porque o Rogério está empregado, está no Flamengo, né? E não deve, claro, vai tentar desenvolver o seu trabalho no Flamengo, evidentemente. Mas evidentemente que nós tivemos um jogo bastante interessante envolvendo as duas equipes, né? E o São Paulo, né? O Diniz levou mais uma, né? O São Paulo levou mais uma em cima do Flamengo, né? O jogo foi 2-1 para o São Paulo. E foi um baita jogo, foi um jogo muito legal de você acompanhar. O Flamengo iniciou pressionando, tentou, né, teve bastante aporte de bola. O Fernando Diniz também, embora a gente questione, eu particularmente, a ideia do Diniz é muito legal, mas ele às vezes é bastante teimoso, porque nem sempre você tem um material de jogadores para executar aquilo que o Fernando Diniz quer, como sair, né, o goleiro sair jogando, né, a defesa não rifar a bola, né, do time não rifar a bola no campo de defesa, né, não fazer a tal ligação direta, é você sair jogando. E muitas vezes o São Paulo se complica nessa saída de bola, é uma equipe às vezes muito exposta também, muito ofensiva, evidentemente. Mas o Fernando Diniz, nesse confronto, mais uma vez levou a melhor sobre o Rogério Ceni. O São Paulo venceu 2-1, né? Aí teve uma falha do goleiro do Hugo Souza, né, que entrou no lugar do Diego Alves. O Diego Alves havia começado o jogo como titular, mas acabou saindo, sentindo, né, um desconforto durante o jogo. E o Hugo Souza acabou entrando. O Hugo Souza, que para muitos deveria ter continuado na titularidade, né? Porque vem fazendo grandes partidas o Hugo Souza, jovem goleiro do Flamengo, mas teve uma falha no gol que o São Paulo, que o Flamengo sofreu, né? Enfim, e o São Paulo dentro do Maracanã levou a melhor. Olha, foi 2-1 para o time do São Paulo em cima do Flamengo. Os dois agora se enfrentam na quarta-feira, também 9h30 da noite. Enfim, e um jogo que marcou ótimos índices de audiência, né? E não era para menos, porque, sem dúvida, era a partida mais aguardada aí desse mata-mata, dessa fase, né? Dessa fase de quartas de final da Copa do Brasil. Então, os jogos de volta serão aí na próxima semana. Segunda-feira a gente repercute um pouquinho mais, né,
sobre os jogos de volta da Copa do Brasil. Falamos de Série C, falamos de Copa do Brasil, agora a gente vai voltar para o Brasileirão, né? Vai voltar para o Brasileirão para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, tem catarinense jogando agora. Tivemos também o Figueirense jogando ontem, a Chapecoense. Vamos começar pela Chapecoense. Que venceu, né? A Chapecoense venceu na terça-feira o CSA 1-0, e a Chape muito bem. A Chape é a líder, a Chape tem 44 pontos. Que campanha faz a Chapecoense? É disparado o melhor time catarinense, né, na atualidade, né? A Chapecoense faz uma grande campanha na Série B e lidera o campeonato com folga, inclusive, né, nesse momento. Então, a Chapecoense faz uma competição muito boa. A Chapecoense vem num momento realmente excelente e se credencia cada vez mais, né, a esse acesso à primeira divisão do futebol brasileiro, a Série A. Não tenho dúvida disso, né? É claro que a Chape tem que manter essa pegada, mas tem todas as condições e se continuar jogando o que está jogando, né, a Chape chega tranquilamente à Série A. E que bom ver a Chape, além de subir para a Série A, podendo conquistar o título da Série B. A Chape que caiu no ano passado, seria muito legal ver a Chape voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Boa vitória contra o CSA, né, nessa terça-feira. Nós temos agora, eu vou falar aqui rapidinho do jogo, da importância, é o jogo do Avaí. O Avaí joga com o Paraná, está jogando nesse momento com o Paraná, e esse é um jogo muito importante, é um jogo para o Avaí vencer. O Avaí pode ganhar até 3 posições. Então, joga em casa, e esse é um resultado que é um confronto direto para o Avaí, porque são as duas equipes que estão brigando para se aproximar do G4. Né? Estão se aproximando, estão brigando para chegar até o G4. Então é muito importante esse resultado para o Avaí. Né? O Geninho precisa dar um padrão a essa equipe, precisa dar um padrão a esse time. Teve alguns dias para trabalhar, né? Não dá para negar isso, né? Agora, evidentemente que o Avaí precisa jogar mais futebol, precisa ser um time mais regular, né? O Avaí oscila demais. O Avaí, repito, estou batendo nessa tecla, ao contrário do seu rival, investiu muito, contratou muitos jogadores, ele tem jogador chegando, né? A direção do Avaí, a diretoria do Avaí se preparou, reforçou o elenco desde o início do ano, com perspectiva, inclusive, de brigar pelo título da Série B. Então, obviamente que o Avaí precisa dar uma satisfação também ao seu torcedor. Precisa, sim, mostrar um melhor futebol. Tem um padrão tático, né? O Geninho precisa dar uma cara para esse time, né? Porque as coisas não estão fluindo, né? O Avaí precisa ser um time mais regular, mais consistente. Jogadores, qualidade para isso tem. No papel tem. Agora precisa botar a coisa em prática. Então esse é um jogo muito importante para o Avaí. Essa é uma partida... O Avaí que empatou com o Náutico na sexta-feira passada, né? O jogo foi 2-2. E agora precisa vencer. Não dá para perder ponto nesse jogo. Não dá para perder ponto nessa partida, pelo amor de Deus. É um confronto difícil, mas uma derrota para o Avaí, ou até mesmo um empate, seriam resultados
muito ruins. Então, é momento do Avaí buscar uma regularidade na competição. Porque o campeonato vai afunilando, o número de rodadas restantes vai diminuindo, consequentemente diminui o número de pontos a serem disputados, né? E as chances. Então o Avaí precisa hoje confirmar esse resultado de vitória. É isso que o torcedor azul espera, é isso que a torcida do Avaí deseja e quer ver o seu time desempenhando um bom futebol, sendo mais consistente. Né? Tá na hora do Avaí mostrar algo a mais. Repito, no papel tem toda a condição para isso. Toda a condição para isso. Agora, as coisas precisam fluir, precisam acontecer dentro do campo e o seu Geninho tem que ser cobrado. O seu Geninho, né? O Geninho tá aí, chegou, precisa dar uma cara para essa equipe. Precisa fazer com que as coisas aconteçam. É simples. É isso que a torcida espera. Que o Avaí, na noite de hoje, faça uma boa vitória. Enfim, segunda-feira nós vamos repercutir o jogo do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a expectativa. Boa sorte para o Avaí, né? Que vença o Paraná, né? O jogo está rolando agora e, enfim, possa se aproximar sim do G4, para o Avaí voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, porque contratou, investiu para isso. Agora, as coisas dentro do campo precisam acontecer. Papel, nome, estrutura é muito legal, mas a coisa acontece dentro do campo. É no gramado, é na bola que a coisa se resolve. E o Avaí precisa convencer, precisa jogar mais futebol, se quiser, evidentemente, chegar ao G4. Enfim, é isso que o torcedor do Avaí está esperando, né? Agora vamos para o outro lado da ponte. Bom, e se o Avaí, né, apesar de ser um time irregular, de ainda não ter um padrão, mas o Avaí vislumbra o acesso para a Série A. Só que a coisa é muito diferente no Figueirense, né? A coisa é muito diferente no Figueirense. Figueirense ontem enfrentou o Vitória. O Vitória que não vencia há 9 jogos. Era um adversário direto para o Figueirense. Era o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Primeiro time fora. Bom, e o que aconteceu no jogo de ontem? Uma das atuações mais tristes, vergonhosas, vexatórias que eu já vi o Figueirense apresentar. A gente, nos últimos podcasts, nos últimos programas que a gente tem feito, a gente já tem falado do fraquíssimo futebol do Figueirense. Né? E o Figueirense ontem tomou 3-0 do Vitória e poderia ter sido muito mais, hein? Olha, o Vitória poderia ter feito 5, 6, tranquilo. Tranquilo. Porque o que se viu ontem não foi um time de futebol. Não estou aqui dizendo que os jogadores não tiveram vontade, mas o que se viu ontem foi um grupo de jogadores de 11 que simplesmente não sabiam o que fazer em campo. Não sabiam. Bom, tanto que não sabiam que o resultado foi esse, que o senhor Elano foi demitido. E desde sábado, do jogo de sábado, segunda-feira nós já tínhamos colocado
né? Que a condição do Elano, e eu não gosto aqui de ficar fazendo essa cobrança de derrubar técnico, etc. Mas estava nítido. Estava muito nítido que o Elano não tiraria mais nada do time do Figueirense. Como de fato na noite de ontem não tirou. Primeiro começou com a falha do alemão, o Figueirense tomou um gol a 3 minutos e 50. O jogo acabou aí. O jogo acabou aí. O jogo acabou aí. E depois foi aquele show de horrores que o goleiro falhou no segundo. O Figueirense não fez absolutamente nada no jogo. Nada. Nada. E o Vitória porque não foi competente, porque poderia ter feito mais. 5, 6, mas fácil. 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 Porque a atuação do Figueirense foi de entristecer mais uma vez o torcedor. E aí a diretoria percebeu que a coisa não poderia continuar do jeito que estava e hoje demitiu o Elano e já anunciou o novo treinador. Figueirense demitiu o Elano, né, no início da tarde de hoje e já apresentou o novo técnico. Enfim, acredito que as conversas já deviam estar engatilhadas aí durante a noite, porque ninguém demite um técnico e vai conversar com o outro depois da demissão, né? Enfim, e anuncia 1 hora depois. Né? O Elano foi demitido, enfim, após o meio-dia, 1h pouca da tarde, aí o Jorginho estava sendo anunciado, então já havia alguma conversa. O Jorginho, técnico que foi do Juventus, de Jaraguá do Sul, né, que fez um bom trabalho no Campeonato Catarinense, o Juventus chegou até as semifinais, a semifinal, né? Foi semifinalista, e o Jorginho fez um bom trabalho lá. Né? Muitos até estavam pedindo a volta do Emerson Maria, falou-se no Argel, né? O torcedor pediu o Argel, mas a direção do Figueirense agiu rápido e anunciou o Jorginho. Aliás, tinham conversado com o Jorginho, inclusive, né? Mas antes da vida do Elano, mas o Elano é que acabou assumindo, o Elano é que acabou sendo técnico do Figueirense. Eu acho que o Elano, eu até penso, ele pode ser um bom treinador. Ele parece ser um sujeito inteligente, parece, mas é um sujeito inteligente, conhece, né? Foi um jogador vitorioso, só que as coisas no Figueirense o Elano não conseguiu. O trabalho do Elano foi fraquíssimo. O time só venceu 3 partidas. O time só venceu 3. Então, quer dizer, o desempenho, né? E a gente via que o time do Figueirense não evoluía em absolutamente nada. Cada jogo a coisa era pior. Sábado foi um horror aqui contra o Operário. Né? O Figueirense só tinha chutado uma bola no gol. Ontem a mesma coisa. E agora o Jorginho chega, o Elano foi demitido. Acho que claro que a culpa não é só do Elano, né? O seu Elano não deu certo aqui. O seu Luciano Sorriso. Seu Luciano Sorriso. O senhor, nesse momento, não está sorrindo muito, não, né? Não dá para sorrir, né? Não dá. Não dá porque o Figueirense, né? O senhor tem que ser cobrado. E pelas contratações, tudo bem, o Figueirense não tem dinheiro, tudo bem. Né? Agora trouxeram um bocado de jogador aí, né? Que, enfim, tem jogadores que também, né, tá claro, não tem condições de jogar no time do Figueirense. Não tem. É cada vez mais nítido isso. Então não é só o seu Elano que é culpado. O seu Luciano Sorriso,
Né? O senhor também. Né? Aliás, muitos profissionais demitiram muitos profissionais que eram da casa, trouxeram, e agora está nisso aí, ó. Né? Há tempo. Eu espero que o Jorginho consiga recuperar o time do Figueirense. Eu espero que o Jorginho consiga recuperar o time do Figueirense. Porque não é possível. Não é possível acompanhar o que nós vimos ontem. Né? Não é possível, não é admissível o Figueirense poder disputar uma Série C que é complicadíssima no ano do seu centenário. Tudo bem, a gente sabe da bandalheira que a tal Elephants, né, fez aqui o elefante branco e estão tentando corrigir, acertar agora. O Figueirense deve 170 milhões de reais. Isso para um clube como o Figueirense é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, o torcedor está sofrendo. O torcedor está sofrendo. Enfim, o próximo jogo do Figueirense é contra o Cruzeiro, a estreia do Jorginho. Ele parece que vai ser apresentado na segunda, vai ter alguns dias para trabalhar. Agora, tomara que o Jorginho consiga recuperar o time do Figueirense. Porque o que nós vimos ontem, o que nós vimos no sábado também, enfim, nos últimos jogos, é futebol de... Olha, é de um time que não tinha chance, não tem chance de sair do rebaixamento. Então o Jorginho precisa vir e recuperar, e vai ter uma pedreira contra o Cruzeiro do Filipão, quer dizer, vai ser complicada a parada lá no Mineirão. Então, evidentemente, o Figueirense vai ter uma dura missão pela frente, que é mais uma vez escapar do rebaixamento para não disputar a Série C no ano do seu centenário, que seria terrível, não só na questão do futebol, mas na questão financeira também, que não anda nada boa para o Figueirense. Enfim, boa sorte para os times catarinenses, para a dupla da capital, a Chapecoense, enfim, né? O Avaí, que possa confirmar, fazer um bom resultado contra o Paraná, vencer, ser uma equipe mais regular, e o Figueirense, boa sorte, né, ao clube, à nova comissão técnica, a torcida do Figueirense, que tem uma dura empreitada pela frente aí para sair do rebaixamento. Vamos à classificação do Brasileiro da Série B, então, que tem como líder a Chapecoense com 44 pontos. O América Mineiro, segundo colocado. Na terceira posição vem o Cuiabá, e o Juventude fecha o G4 na quarta colocação. Ponte Preta, quinta colocada. Sampaio Corrêa, o sexto. Paraná, o sétimo. Confiança, o oitavo. O nono, CSA. E o 10º, Avaí. Na 10ª, né, primeira colocação, o CRB, que abre aqui a segunda parte, né, a segunda página da tabela. 12º colocado, o Operário do Paraná. 13º, Brasil de Pelotas. Guarani, 14º, Cruzeiro, 15º, Vitória, 16º, aí o Vitória abrindo 24 pontos. Figueirense é o Náutico, o 17º, aliás, né? E olha aqui, ó, Figueirense é o 18º. Figueirense continua com 19 pontos e 5 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Que ruim, hein? 19º, Botafogo de Ribeirão Preto, e o Oeste fechando aí a classificação da Série B na lanterninha, o saco de pancadas da competição. Muito bem, então, já que nós falamos, né, dos jogos da Série B, agora vamos trazer os destaques do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem aí a 21ª rodada nesse final de semana, né? Rodada importante, jogos interessantes, enfim, a gente vai repercutir tudo a partir de agora.
Vamos começar então com os jogos. A grande maioria dos jogos acontecendo amanhã, neste sábado, ou seja, já que no domingo teremos eleições, então não tem futebol, pelo menos aqui no Brasil, no domingo, né? Tem os jogos do futebol internacional, mas Brasileirão no domingo não vai rolar. Então vamos lá aos jogos, aos destaques desse final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem amanhã às 4h30 da tarde, Sport Recife e Vasco jogando na Ilha do Retiro, e é um jogo interessante porque o Vasco da Gama, por exemplo, está ali na parte de baixo, né? E o Sport ali no meio da tabela. Então é um jogo interessante, é um jogo importante, né? O Vasco da Gama, melhor dizendo, que além, né, de não estar bem no campeonato, vive uma crise, eleição judicializada, que é a eterna crise política do Vasco da Gama, né? Uma coisa absurda, complicada, insano que acontece no Vasco. E o Sport não tem nada a ver com isso. Enfim, o Jair Ventura vai comandar o time e vai ser um jogo, né? Vamos ver o que acontece nessa partida, né? Agora o Vasco está precisando de um bom resultado, né? O Vasco está precisando sair lá da parte de baixo da tabela. Vamos aqui destacar também, amanhã teremos Santos e Internacional, pelo menos é para ter esse jogo, o Santos com um grande surto de Covid no elenco, né? Muitos jogadores infectados, o próprio técnico Cuca, o Cuquinha, enfim, aliás, não só o Santos, mas outros clubes também estão sofrendo com isso nessa rodada. Então, enfim, a gente vai ter que aguardar uma série de situações, né? Mas Santos e Internacional, jogo na Vila Belmiro, o Internacional que é o líder da competição, então o jogo aqui vai ser importante, né? O Abel Braga vai comandar a segunda partida, né? No Internacional, né? Do seu retorno, né? Desde que retornou na terça-feira. Então, o jogo é importante para as duas equipes, e para o Inter também manter essa liderança é fundamental, né? Nós teremos na Vila Belmiro, então, Santos e Internacional. A gente destaca também, né, o jogo envolvendo Goiás e Atlético Paranaense. Aliás, esse é um confronto de dois times que estão lá na parte de baixo da tabela, hein? Dois times que estão mal na competição, né? Enfim, dois times que não atravessam, né, bons momentos, né, no Campeonato Brasileiro, né? Não vivem aí um momento muito, né, muito interessante na competição. Goiás numa fase muito ruim, Atlético Paranaense até vem de vitória, mas enfim, não atravessa, né, não está na sua grande fase, evidentemente. Então nós teremos aí o Atlético Paranaense enfrentando, né, o Goiás recebendo o Atlético Paranaense. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo importante, interessante. O Corinthians, que não vem jogando aquele futebol muito fraco do Corinthians, torcedor do Corinthians está sofrendo, está preocupado, e vai pegar logo quem, rapaz? Vai pegar o Atlético Mineiro, do Sampaoli, que enfiou 4 no Flamengo, hein? É verdade, fez 4-0 no Flamengo, o Atlético Mineiro. Então o Corinthians vai ter uma parada dura, vai enfrentar um forte candidato ao título. E o Corinthians, hein? Abre o olho, Corinthians, o jogo é complicado, o jogo é duro, enfim, vamos ver o que acontece nessa partida, né? Teremos ainda o Ceará jogando com o Grêmio jogando com o Ceará. O Grêmio está crescendo, né? O Grêmio está crescendo na competição,
né? Enfim, e evidentemente, né, é um time que se espera sempre muito, né? O time do Renato Gaúcho, e que possa aí brigar também pela parte de cima da tabela contra o Ceará, né, que vem de derrota aí no meio de semana pela Copa do Brasil, né? São Paulo jogando com o Fortaleza e São Paulo, jogo também importante, jogo também importantíssimo. Afinal de contas, o São Paulo, que também é um candidato aí a título, né? São Paulo que está aí forte na competição, vem muito bem no Brasileiro, tem alguns jogos a menos, então pode, inclusive, liderar essa competição, enfrentando o Fortaleza, né? Que já tem novo técnico, Marcelo Chamusca, assumiu aí o time do Fortaleza para encarar o São Paulo. Vamos lá então com Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense, jogo importante também. Palmeiras querendo estar na parte de cima da tabela, querendo se aproximar cada vez mais dos líderes, contra o Fluminense, que também está ali. Fluminense que, nesse momento, Fluminense é o quinto colocado. Fluminense é o quinto colocado, né? E o Palmeiras que vem na sexta colocação. Então, olha que confronto, né? De dois times que estão ali no G6, na parte principal, na parte de cima da tabela, né? Então, nós teremos aí Palmeiras e Fluminense. Jogo importante, né? Nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ainda teremos Flamengo e Atlético Goianiense, jogo importante, né? No primeiro turno, aliás, o Atlético Goianiense fez 3-0 no Flamengo, né? E agora o Rogério Ceni vai comandar a equipe pela segunda partida, enfim, encara o Atlético Goianiense, né? Que também está de técnico novo. O Marcelo Cabo, que inclusive passou aqui pelo Figueirense, né? É o novo comandante do Atlético Goianiense, portanto, Flamengo e Atlético Goianiense se enfrentando amanhã, sabadão. 2 jogos na segunda, Coritiba e Bahia. Aliás, o Bahia, né? Bahia jogou com Fortaleza nesse meio de semana, tinha um jogo atrasado, venceu o Bahia, venceu 2-1 o Fortaleza, né? Bahia, portanto, joga com Coritiba que vem também brigando ali contra o Z4, a zona do rebaixamento, da confusão, enfim, né, contra o Bahia. E nós teremos ainda Bragantino e Botafogo, esse aí é um confronto direto, hein? Ali também de times que estão na parte de baixo da tabela. Evidentemente, jogo também complicado. Segunda-feira esse jogo às 8 da noite. E aí, torcedor? O que rola nessa Série A? Qual é o seu palpite? Qual é a sua aposta? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, quais serão os próximos capítulos do Brasileirão Série A. Que, olha, o futebol brasileiro é sempre muito agitado, muito insano, é uma loucura, né? O que acontece no Brasil, enfim, e a gente destaca para você. Vamos à classificação da Série A, então, que tem como líder o Internacional. O Internacional, primeiro colocado, Atlético Mineiro é o segundo. Na terceira colocação vem o Flamengo, e fechando aí o G4, São Paulo é o quarto. O quinto é o Fluminense, Palmeiras é o sexto, sétimo Santos, na oitava colocação o Grêmio, nono o Bahia e em décimo Sport Recife. 11ª colocação para o Corinthians,
12º, Fortaleza. Na 13ª posição, rival do Fortaleza, o Vozão, o Ceará. 14º, o Atlético Goianiense. Na 15ª posição vem o Coxa. E o Bragantino é o 16º colocado. Aí, olha a dupla de cariocas no Z4, hein? Botafogo, o 17º colocado. O Vasco da Gama, o 18º. Na 19ª posição, o Atlético Paranaense. E o Goiás fecha aí a classificação na última colocação na lanterna da competição. Bom, já que falamos de Série A, agora vamos falar de seleção brasileira que joga daqui a pouquinho, às 21h30 no Morumbi. Brasil e Venezuela, com novidades, com atualizações. Neymar cortado. Neymar já não ia jogar hoje e não joga também na terça-feira contra o Uruguai. Brasil que tem uma série de desfalques, tem aí o Gabriel Menino, que foi confirmado, né, está com a Covid, né, então não vai entrar em campo, o Gabriel Menino do Palmeiras, né? Neymar não joga, tivemos o Casemiro também que teve que ser cortado, outros jogadores, enfim. O Ederson vai se manter no gol, o Alisson até voltou, mas a comissão técnica avaliou, né, que o Ederson pode ser o titular, já que ele vem jogando aí, né? Nos últimos jogos, nos últimos tempos, né? O Ederson vem com ritmo aí de jogo. Então, Brasil e Venezuela, quem sabe o Brasil mantenha uma boa sequência de resultados, né? É o que a gente espera. É o que a gente espera, né, que o Brasil possa continuar, possa fazer uma vitória importante, né? Essa é a expectativa do torcedor brasileiro, né, que vai acompanhar sim o jogo hoje, às 21h30. Amanhã tem radar esportivo especial, nós vamos repercutir amanhã, enfim, tudo o que aconteceu nessa partida, então você não vai perder. Brasil e Venezuela, então hoje a gente vai destacar jogo importante para a seleção brasileira, que precisa evidentemente vencer. Venezuela é um time fraco, Brasil não pode se intimidar diante da Venezuela, é jogo para vencer e vencer com o pé na porta, e vencer bem, é isso que o torcedor espera. Terça-feira tem uma parada dura contra o Uruguai, aí é complicado, e um jogo que também tem uma série de indefinições com relação à televisão, enfim, amanhã a gente também vai conversar sobre essa confusão que está rolando aí nos direitos de TV, enfim, amanhã a gente também vai repercutir aqui no Radar Esportivo Especial. Teco Barbero também vai estar por aqui amanhã, tá bom? Então, boa sorte para o Brasil, boa sorte para a seleção, enfim, que possa vencer e vencer bem a Venezuela. Destacar rapidamente o Avaí Kinderman no Campeonato Brasileiro Feminino, time de Santa Catarina, vai disputa uma vaga na final do Brasileiro Feminino, venceu o São Paulo, primeiro jogo 3-1, e agora tenta classificar para a grande decisão amanhã, o jogo de volta é amanhã, então o destaque aqui para o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, que tem o Avaí Kinderman, né, na semifinal, e com muita possibilidade, né, com grande possibilidade de chegar à decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E temos também a Fórmula 1, Grande Prêmio da Turquia, domingo, 7h. Então, às 7h tem aí o Grande Prêmio da Turquia, válido aí, né? Mais um GP no Mundial de Fórmula 1. E aí, quem é que vai levar? O Hamilton leva mais uma? Enfim, a Fórmula 1, que aliás teve novidades aqui no Brasil, sim, parece que vamos voltar a ter o Grande Prêmio de Interlagos a partir do ano que vem. E sim, parece que depois de uma reviravolta, depois da empresa que tinha adquirido os direitos de transmissão já de 2021, simplesmente rompeu o contrato,
parece que vamos continuar acompanhando a Fórmula 1 na TV Globo. Né? Enfim, parece que as negociações estão rolando e a Liberty Media, né, não teve outra opção a não ser procurar a Rede Globo, porque viu que o caminho a qual ela estava indo não era absolutamente nada vantajoso. Então, vamos aguardar o que acontece aí, né, os próximos desdobramentos da Fórmula 1 no Brasil. Com isso, a gente encerra aqui o nosso Radar Esportivo, agradecendo você que esteve acompanhando e, claro, já pedindo mais uma vez, você se inscreve aqui no nosso canal, no portal Galera Mix, acompanha também pelo site, mas se inscreve aqui no YouTube e, claro, deixa o like, deixa aquele like todo especial aqui pra gente no Radar Esportivo, o seu podcast de esportes, né? Um grande abraço para você, um ótimo final de semana, segunda-feira tem mais e não esquece... Lembrando sempre, se tá na rede, é gol!